Ontem me marcaram num vídeo do Leon e da Nilce sobre filosofia, né? É um vídeo no qual o Leon explica como estudar filosofia. O vídeo não é recente, não. O vídeo tem 2 anos aí, já que foi publicado, mas eu não tinha visto anteriormente e eu vi muita gente comentando, né, nesse que me marcaram agora, foi agora que me marcaram, falando que ele falou um monte de bobagens. Eu quero assistir com vocês aqui o vídeo do Leon e pensarmos algumas coisas sobre isso, né? Sobre o estudo de filosofia, sobre ler filosofia, sobre os desafios que existem em relação a isso. E aí, é claro, né? É só deixando aqui ressalva já logo de cara, né? O disclaimer que isso aqui é a minha visão sobre isso, né? Então, assim, isso tem a ver com a minha trajetória individual com a filosofia, com a minha formação em filosofia, com aquilo que é específico, né? Que eu vi, presenciei no ambiente acadêmico. Até porque eu nunca quis ser acadêmico em filosofia, né? Eu estudei na Federal do Paraná, eu fiz o curso lá e rapidamente me frustrei com a estrutura do curso, me decepcionei, fui, sabe, meio que abandonando, acabei meio capengo o negócio porque eu já estava saturado. Depois decidi transformar a filosofia em literatura, então, assim, boa parte da minha produção literária, se você acompanha, né, já leu algum texto meu, eu tento trazer para a literatura pensamentos filosóficos, reflexões filosóficas, fazer o que outros autores fizeram no passado, como o Sartre, o Camus, a Simone de Beauvoir, sei lá, o próprio Voltaire, tem vários autores que transformaram filosofia em literatura também. Então, o meu esforço sempre foi esse, de juntar, né, o aspecto literário, o estilo literário com o pensamento filosófico. Então, assim, foi o meu percurso e eu voltei para a academia agora, né? 45 anos nas costas, voltei para fazer o mestrado, mas sinto que foi um percurso bastante vivo. Porque fui viajar, fui ser nômade, fui conhecer o mundo, sabe? Fui vagar pelo mundo e fui ver muitas coisas antes de começar sabe, a voltar para esse ambiente e tentar fazer uma coisa não sistemática, não é sistemática, mas mais rigorosa dentro dos padrões acadêmicos. Então, sim, eu acho que esse percurso para mim funcionou. Mas, como eu falei, aqui eu abordo esse tema do que é estudar a filosofia, ou entender filosofia, ou ler filosofia, desde da minha experiência individual. Eu não posso falar sobre todo mundo, não posso falar nem sequer sobre o Leon, né? Então, assim, ele teve um caminho dele ali e o modo como ele trabalha com esse tema, embora ele não seja do campo específico da filosofia. E aí, só para fazer uma outra observação aqui, né, que um dos grandes receios que eu tinha quando eu comecei a estudar filosofia, né, quando eu escolhi isso, tinha 17 anos, comecei a ler com 16 filosofia, com 17 eu escolho fazer o vestibular para filosofia, um dos grandes medos que eu tinha na vida era de, sabe, virar indigente, né, virar tipo Diógenes, assim, aquele filósofo que morava dentro de um barril, porque o meu medo era de fazer um curso que não tinha nenhum mercado, porque na época não tinha mercado, não tinha aula de filosofia em ensino médio, não tinha aula nas escolas, isso foi retirado durante a ditadura no Brasil, só foi voltar depois, né, muito depois. Então, assim, quando eu estava, sei lá, em 2001, mais ou menos, quando eu já estava no 3º ano do curso, foi quando voltou para a sala de aula, então, assim, não tinha perspectiva de trabalho. O meu medo era ser desempregado a vida inteira, assim, tipo, sei lá, ficar vagando aí, ficar tendo, sabe, ver de favores, não sei, eu tinha um medo tremendo disso. Então, assim, felizmente não aconteceu isso, felizmente a vida foi me levando para muitos caminhos distintos, possibilidades que se abriram, que não tinha nada a ver com filosofia, e hoje em dia eu escrevo filosofia, eu sabe, faço os vídeos aqui pensando nesses assuntos com vocês, e isso permitiu que fosse uma profissão, fosse um trabalho, mas a minha grande, sabe, inquietação quando eu estava na filosofia na universidade era eu vou ser sempre desempregado e vou ter que ficar me virando fazendo bico. Foi o que aconteceu durante um tempo, sim, aconteceu isso bastante, na verdade, mas era um receio. E aí falar só um pouquinho antes de começarmos o vídeo aqui com o Leon, né, já que a gente fala de, sabe, de trabalho e de dificuldades na vida, eu tenho que recomendar para vocês aqui a possibilidade de você fazer uma renda extra em real ou em dólar. Eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição para que você vá no grupo de WhatsApp, você vai falar com o Clayson, que é um parceiro do canal aqui, um amigão nosso, e ele vai te dar algumas possibilidades para que você possa aprender meios para fazer uma renda extra. Aqui do lado vai ter um print aqui de o Marco Viana falando da experiência dele e como ele conseguiu em pouco tempo fazer uma renda em dólar. Então isso é muito importante para todo mundo aqui, para mim também é importante fazer uma renda extra, né? Então assim, eu sei que isso não vai deixar você rico, não vai ficar milionário, mas vai te ajudar a pagar suas contas ou talvez te ajude a fazer uma poupancinha por aí. Então assim, vá lá, converse com o Clayson e conheça, né? Ele vai te disponibilizar 3 aulas grátis para que você possa começar a pensar em possibilidades para fazer uma renda extra e não ter o medo da, sabe, da incerteza de faltar grana. Então, assim, é muito importante nessa época, né? O link está na descrição lá, vá lá, confira e conheça as possibilidades, que são muitas possibilidades. Vai abrir um leque aí de possibilidades para que você possa fazer uma renda extra e ajudar na sua vida. Então, vamos assistir juntos aqui o vídeo do Leon sobre filosofia, sobre como estudar filosofia. Vamos lá. Leon, qual o melhor jeito de estudar filosofia? Não tenho condições de cursar a Universidade de Filosofia no momento. É o Pedro Borges Amaral. Não tem jeito certo, tá? Todo mundo que eu conheço que chegou em filosofia
fora do curso de filosofia na universidade, chegou em filosofia de um jeito diferente. O que você pode fazer é encontrar um autor que tem algum livro que te interessa. Normalmente a galera vai pro Nietzsche, essas coisas assim. Dentro do livro desse autor, ele vai tratar de terminologias que ele tirou de outros autores. Você descobre isso normalmente, se já não tiver explícito no livro do filósofo que você está lendo, você descobre isso lendo um comentador, que é basicamente um pesquisador, um professor universitário que vai escrever um livro falando do livro daquele filósofo, explicando determinados conceitos, explicando conceitos históricos que podem não ser tão claros pra gente, porque muito da filosofia que a gente lê hoje foi escrita séculos atrás, onde o contexto histórico era totalmente diferente. Você pode pegar um livro desse e ele vai te colocar esses termos, né? O que se usa normalmente é com quem o filósofo dialoga, ou seja, com quais outros filósofos, terminologias, conceitos de outros filósofos, ele está interagindo para falar a própria coisa que ele quer falar. Eu te aconselho a fazer isso. Pega uma coisa que te interessa, tá? Aí depois você tenta destrinchar de onde está vindo as ideias desse autor, e você corre atrás desses outros autores que inspiraram ele ou com quem ele está discordando, concordando, com quem ele está dialogando. E aí você vai desenvolvendo a partir daí. Que foi mais ou menos... Aqui ele está falando, como ele falou no começo ali, cada um vai ter um percurso, né? Então, assim, imagino que quem estuda filosofia na universidade também faça percursos muito distintos como chegaram até a filosofia, né? Ele propõe que você leia um autor, que você se interesse, que você goste, e a partir disso você vai abrindo outros autores com os quais ele dialoga, né? Então, assim, autores prévios ou autores posteriores que vão se inspirar na obra desse filósofo. É um modo de fazer isso, eu não sei se é o melhor, na verdade. Ele está aqui propondo não um modo de estudar filosofia, ele está propondo um modo de ler filosofia, e aí qualquer um pode ler filosofia, né? Qualquer um pode ler, inclusive é recomendável que você leia filosofia. Então você pode ler lá um autor, o Nietzsche, como ele menciona, que foi minha porta de entrada para a filosofia. Você pode ler um autor como Nietzsche e se empolgar e começar a ler outras obras desse autor e ler outros autores relacionados, ler Schopenhauer e assim por diante. Então, assim, é um modo de fazer, mas eu não sei se é o melhor, na verdade. Eu, se fosse recomendar aqui um modo de você começar a estudar, entender, né? Estudar, né? Porque é diferente você estudar, você ler e você fazer filosofia, são coisas distintas. Um modo de você estudar filosofia, se você quiser compreender o percurso do pensamento ocidental, nesse caso, que é onde a gente opera, né, em grande parte, se você quiser entender esse percurso, eu recomendaria que você escolhesse um manual de filosofia bom. É o melhor modo, na minha opinião, porque ali você vai ter essa visão completa, né, essa visão do percurso. Então, assim, onde começa lá com os gregos, né, e aí passando pela filosofia medieval, pela filosofia moderna, contemporânea, e aí você fecha um ciclo e você percebe como as questões elas vão permanecendo ao longo da história, vão surgindo novas questões, e como os autores vão abordando isso, como vai dando esse diálogo entre os autores, e aí você tem uma visão panorâmica da história, né, da filosofia. Então, para mim, isso funciona melhor do que você pegar um autor só e a partir dele você ir ampliando o leque, porque isso vai ficar um pouco descontextualizado na minha perspectiva, né? Então, assim, por exemplo, eu comecei, quando eu li o Nietzsche, me empolguei pra caramba, vou fazer filosofia, essas coisas. Aí, na época, um amigo meu, ele estava jogando fora um livro. Ele estava jogando fora um livro que era da mãe dele, que era um livro do García Morente, que é um filósofo espanhol, que foi aluno do Ortega y Gasset. Ele tem um livro que chama Lições Preliminares de Filosofia. E aí, quando ele me deu esse livro, né, você quer fazer filosofia? Toma esse livro aqui. Eu fui ler, e é um livro difícil, não é um livro acessível, não. É um livro difícil, pelo menos na época. Se eu lesse hoje, eu acho que seria mais simples. Mas na época, eu tinha 17 anos, foi um livro bem pesado, assim, foi um livro denso, e ele faz o percurso, né, do pensamento, ele aborda alguns temas, algumas das grandes questões filosóficas, e ele faz um pouco o percurso do pensamento filosófico ao longo da história. Como eu falei, não era um texto simples para mim com 17 anos, mas deu essa visão panorâmica. Eu recomendaria, por exemplo, você ler o livro do Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, que não é dos melhores, é muito criticado, mas o Bertrand Russell é um grande escritor, ele é um baita escritor, ele escreve fenomenalmente bem, então ganhou o Nobel de Literatura e tudo mais, e ele era um filósofo importante, um filósofo analítico importante, britânico, e ele escreveu esse livro, que é um livro referencial para quem quiser compreender a história do pensamento ocidental, né? E ali você, lendo esse livro, você tem um texto que é agradável. Então, assim, ele tem as limitações dele, tem alguns autores que ele entende mais do que outros, mas é um texto bem escrito pra caramba e é gostoso de ler. Então, assim, eu recomendaria o Bertrand Russell, ou se for mais introdutório ainda, e aí para quem quer um pouco mais leve o negócio, é O Mundo de Sofia, de Justin Garden, que é um autor que fez muito sucesso quando era adolescente, inclusive, e aí ele escreveu um livro que é um romance, né, um livro um baita de um catatal, de um romance de ficção, que conta a história da Sofia, conhecendo a história da filosofia.
É um livro para adolescente ou jovem adulto, não sei, mas é um livro que dá uma visão também panorâmica da história da filosofia e aí você pode compreender algumas coisas. Então é bem simplificado, né, é reducionista em termos de transformar a filosofia em algo palatável para um adolescente ou para um jovem adulto. Então interessante, porque daí você vai ter, isso aqui um pouco mais mastigado, e a partir disso, daí você pode começar a desmembrar a história da filosofia. Então, assim, por exemplo, só pensar no método que foi adotado no curso, né? Então, assim, no curso você tinha matérias, disciplinas que eram panorâmicas, ou seja, uma introdução à história da filosofia antiga. Daí você tinha lá um semestre passando por todos os autores principais da filosofia antiga. Estudar os pré-socráticos, ia passar por Sócrates, Platão, Aristóteles, daí os outros, né, que vão as outras correntes que vão se desmembrar a partir disso, estoicos, epicuristas, os céticos, assim por diante. Então você pega ali uma visão bastante genérica desses autores e isso te dá a perspectiva do que foi a história da filosofia antiga. Mesma coisa medieval, moderna e contemporânea. E aí isso te dá, como eu falei, esse senso do progresso, né? Progresso é um termo que a gente pode utilizar, embora não seja dos melhores também, da progressão das ideias. Então é importante você ter essa visão panorâmica. E a partir disso, daí você vai encontrar o autor que você gosta, né? O autor que te diz alguma coisa em particular, alguma coisa específica que você, sinta que pode extrair alguma coisa desse autor e aí vá fazer esse trabalho como o Leon propõe ali. Ler o autor, que nem sempre é muito simples também, tem autores que são muito complexos, muito sofisticados, com jargões que são quase incompreensíveis às vezes, e aí o esforço de ler um comentador, né, que é esse outro autor que vai falar sobre a obra original, aí te ajuda também a abrir alguns elementos e iluminando aspectos da obra do filósofo. Então, assim, é um trabalho que você vai fazendo original e comentadores, às vezes, não só um, né? Porque um vai te dar uma visão parcial da coisa. Você vai pegar vários autores que vão trabalhar sobre a obra original e abrindo elementos que você pode compreender. Então, é isso, né? Vamos continuar vendo o vídeo aqui, porque tem mais coisas interessantes que o Leon fala aqui. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu comecei com o Foucault. Eu fui ler um livro do Foucault, tinha uma coletânea de obras dele, né? Eu comecei primeiro na História da Loucura, depois eu fui ler o Arqueologia do Saber, não é Arqueologia do Saber, é o Palavra e as Coisas. E aí eu não entendi nada do Palavra e as Coisas, eu falei, filosofia não deve ser pra mim, porque isso aqui é impossível. De fato, o Foucault é de uma era de filósofos, assim, que acho que escrevia de forma muito obscura para parecer inteligente. Um negócio meio babaca mesmo, mas muita gente fez isso. Dele. Não, mas o Foucault até menos, mas se você pegar outros contemporâneos, outros autores da mesma época dele, do mesmo movimento dele, você pega aí Derrida, Deleuze e coisas tipo, os caras escreveram de forma obscura para parecer esperto e para parecer que o que eles estavam escrevendo era profundo, quando na verdade um monte de coisa ali era banalidade. Esse que é verdade, tá? Isso deu uma reputação ruim para a filosofia, porque muita gente chega na filosofia por meio desses autores e acha que é incompreensível. O que não é verdade. Na verdade, a filosofia começa a se tornar incompreensível, começando em Kant, não porque Kant queria que fosse, mas porque ele escrevia muito mal, e ele escrevia muito mal em parte porque ele foi o primeiro autor grande a escrever em alemão, e também porque não tinha uma regra de como escrever filosofia em alemão. Basicamente, o cara estava inventando enquanto ele estava fazendo. E tem uma outra que eu já ouvi também, gente que é especialista nele, que fala que ele escreveu tudo na pressa. Porque tudo que ele produziu dele de importante foi, no final da vida. Então, acho que ele bateu lá os 50 anos e ele falou assim, vou morrer. E aí, escreve correndo. Nossa, parece eu editando os vídeos do Cadê a Chave. Exato. Então, aqui é o ponto que o Leon entra, né, sobre o obscurantismo filosófico do século XX e XXI, em parte. E eu falei sobre isso recentemente, né, sobre o Heidegger, sobre alguns autores que foram acusados de um terrorismo obscurantista, né, de escrever de maneira difícil para parecer inteligente, para parecer sofisticado. E aí é claro que não é só isso, né? Tem em parte isso, o próprio Foucault fala isso, né, numa conversa com Searle, com outro filósofo também, que ele tinha obrigação, ele se sentia obrigado a escrever um texto sofisticado e complexo e hermético, porque se ele fosse muito simplificado, se ele fosse muito translúcido, ele soaria como superficial e vazio. Então é uma crítica que se faz, mas não é só isso, obviamente que não é só isso, né? Então, assim, eu vou lançar um livro nessa semana ou na próxima, eu estou trabalhando agora, estou concluindo esse livro, que é um livro sobre filosofia, que é sobre o pensamento filosófico de alguns autores, e aí uma das coisas que vai aparecer nesse livro, e você vai ler, espero, né, quando eu lançar, é que o próprio estilo do pensador, a própria escolha que ele faz sobre como ele vai estruturar as ideias dele, já é um gesto filosófico, já é uma encenação filosófica do pensamento dele. Então, assim, quando o Platão escolhe escrever em diálogos, isso já mostra, em parte, o próprio ato filosófico dele.
Ou, por exemplo, o Nietzsche, quando vai escrever em aforismos, ou em fragmentos, ou sei lá, ou fazer um drama cósmico do Zaratustra descendo da montanha para poder, sabe, falar com as pessoas. Isso já é um modo de fazer filosofia, isso já é, a forma já é o conteúdo também. Ou Kant, como ele fala aqui, ou esses autores obscuros, né? Como eu falei naquele vídeo anterior sobre isso, sobre o obscurantismo filosófico, isso já é um ataque a um tipo de razão instrumental que foi muito criticada. Quando o Nietzsche, por exemplo, começa a criticar, né, a metafísica ocidental, começa a criticar certos fundamentos, que são fundamentos da nossa compreensão de realidade, como Deus, como a moral, como a verdade, quando ele faz isso, os autores que vêm na sequência já não podem mais fazer filosofia como faziam antes. Então, o modo como eles escrevem a realidade e como eles, o estilo deles, né, o modo como eles produzem seus textos, já não pode pretender ter um tipo de translucidez como era do Descartes, por exemplo. Daí eles escrevem de maneira opaca, de maneira obscura, de maneira não sistemática às vezes, com jargões incompreensíveis, reinventando a linguagem, como faz o Derrida, por exemplo, ou como fazem muitos pós-estruturalistas, reinventando a linguagem, porque seria um modo de confrontar essa razão que supostamente compreenderia tudo. Então eles estão enfrentando esse racionalismo. Eles querem mostrar como a filosofia ela tem que transpor essa ilusão de racionalidade. E eles fazem um texto que beira o irracionalismo e que esse hermetismo faz parte do próprio processo de desconstrução de uma ideia de verdade, de uma ideia totalizante, de uma razão instrumental que possa entender o mundo. Então, aqui o estilo, né, o modo de escrever também é um reflexo da própria, do próprio ato filosófico desses pensadores. É claro que, para isso, você tem que entender esse percurso, né? Então, assim, você tem que entender o percurso do pensamento, como o pensamento se deu ao longo da história, como esse pensamento está na história também, né? Porque, assim, por que o Kant estava naquele momento escrevendo aquele tipo de obra? Isso é uma coisa que raramente se trabalha, pelo menos na minha época, na filosofia, né? No curso de filosofia, não fazia essa conexão com o mundo real, não fazia essa conexão com o período histórico. Por que Platão estava desconfiando da democracia quando ele escreve os diálogos dele? Isso não é abordado. Isso só vai compreender quando você entende a história de Atenas, naquele momento que o Platão vivia. Por que o Nietzsche estava confrontando a religião e Deus e a moralidade cristã naquele momento do século XIX? Isso só faz sentido quando você compreende o mundo no qual ele vivia, a Alemanha daquele tempo, com quem ele estava dialogando. Então, assim, não é só diálogos com outros filósofos, mas diálogo com o mundo real dele, com outros autores, com literatura, com música, né? A relação do Nietzsche com o Wagner, por exemplo. Então, assim, ao fazer isso, ao fazer esse percurso, que não é só o percurso de ler filosofia, mas ler o horizonte que o filósofo, sabe, enxergava para produzir o texto, isso é muito importante para que o texto faça sentido, acima do que está escrito ali, né? Vamos prosseguir aqui. Exato. Aí depois teve o primeiro que escreveu complicado de propósito, acho que na minha avaliação, que foi o Hegel, que o Hegel quis complicar de fato, sem precisar. E depois disso vários autores começaram a escrever complicado também. O Nietzsche escrevia complicado porque ele queria ser poeta, tá? Ele queria escrever. Ele queria escrever tudo dele, tem que ser, né? Ai, meu Deus, como é difícil de entender o Nietzsche. Aí depois você chega nos autores do século XX, principalmente autores franceses, e aí começou essa onda de você escrever o mais obscuro possível, tá? Tanto para esconder a sua ignorância sobre os assuntos, quanto para fazer você parecer inteligente. E aí, quando você chega nesses autores, que muita gente chega nessa galera e fala assim, filosofia é um treco impossível. Não. Eles teve um problema. Aí, contra isso, teve um movimento depois da filosofia chamada de analítica, né, que surgiu nos Estados Unidos e tal, que é uma galera que, de fato, tomou outra postura. Se você for pegar a galera da filosofia, sei lá, Richard Roth, essa galera, eles tomaram outra não, que é tipo assim, todo mundo tem que entender o que eu escrevo, tem que ser clara a linguagem. Aí já é outra postura. Mas normalmente você não chega... Aqui é uma imprecisão no que ele fala, porque na verdade a filosofia analítica não surge depois disso, né? Eles são correntes que vão se bifurcando, né? A filosofia analítica surge também na Áustria, na Alemanha, tem pensadores ali que vão nesse sentido e depois impactam em Oxford ou nos Estados Unidos. Então, assim, são correntes que vão se separando, né? Elas partem de um núcleo central, mas elas se bifurcam, né, de um ponto em diante. Então, na verdade, também tem autores muito complicados de serem compreendidos, né? Quando você vai estudar, por exemplo, lógica proposicional, né? O próprio Bertrand Russell tem textos que são muito difíceis. Embora o texto dele sobre história e filosofia ocidental seja um texto muito claro e muito compreensível, tem textos de lógica dele que são difíceis de ser entendidos. Então não é tão simples assim. Mas são correntes distintas e a filosofia analítica tende a não questionar a razão instrumental. Eles tendem a achar, olha só, a razão instrumental é uma ferramenta nossa para poder compreender, para poder descrever e compreender
compreender a realidade. Então eles têm uma outra relação com a razão instrumental. Enquanto que a filosofia continental, o dito continental, que seriam os autores franceses, alemães, eles vão no enfrentamento a essa razão instrumental, na filosofia analítica eles tendem a adotar e tentar estabelecer alguns critérios lógicos que seria quase uma visão translúcida da linguagem, né? Como a gente consegue expressar o mundo através do discurso, né? Então são visões distintas, mas nem sempre os autores analíticos são tão compreensíveis assim também. Não é bem isso, né? Não é bem essa divisão, mas eles tendem a prezar mais o rigor do que foi dito e o modo como isso expressa o mundo, né? Não chega na filosofia por meio desses autores. E você fica parado ali no meio, né? Aí você para. Mas enfim, aí o que aconteceu comigo foi isso. Eu cheguei, abri a palavras e as coisas e falei, é incompreensível. Só que eu achei um livro do Foucault que tinha uns textos deles, tipo, isolado. Não era um livro só, eram vários textos sobre temas tipo diferentes. Ensaios, assim. Exato. E tinha um que chamava Genealogia, que era sobre a genealogia, que ele fala da genealogia do saber. E aí eu fui ver que esse termo genealogia, ele tirou do Nietzsche. Aí eu falei, eu vou ver esse tal desse Nietzsche. E pra minha sorte, o livro onde o Nietzsche desenvolveu a genealogia é o único livro que ele escreveu de forma, tipo de redação, de ensaio. Né? Não em prosa, não em aforismo. Não em aforismo e não em poesia, tá? É um livro que ele escreveu com textos que tem começo, meio e fim. Ele desenvolve um argumento. E por conta disso eu consegui ler, apesar de ser difícil, porque ele dialoga com os filósofos da época. Ele endereça coisa de Kant, coisa do tipo, que na época eu não sabia o que era. Mas deu pra entender, tá? E aí eu tomei gosto pela coisa. E aí eu comecei a correr atrás das coisas, ver coisas do tipo. Atualmente, o que mais me agrada, que também é o mais fácil de entender também, que eu, tipo assim... É o mais antigo, mas é o mais tranquilo de se entender hoje modernamente, se você pegar uma tradução e o cara não te zoa, também, não floreia. Que é a filosofia grega, né? Tô lendo Platão agora, e ainda mais que eu tô lendo agora junto com história, que eu sei o contexto histórico, não preciso nem de ler um comentador que explica o contexto histórico, que eu de fato sei, quando ele fala um evento histórico, eu sei o que é. Isso é muito bom quando ele realmente muda o texto pra você. Você se sente o máximo. Eu sei. Aí eu tô lendo filosofia grega agora, que eu acho que pra mim é o que tá sendo mais interessante. Bem, aqui ele fala, né, sobre a relação entre ler história e ler filosofia, como uma coisa ilumina a outra. Eu discordo do Leon sobre ser mais simples ler filosofia antiga. Eu acho que é muito mais difícil, na verdade, do que ler filosofia moderna. A nossa mente, ela opera dentro da modernidade filosófica. Então, assim, a gente pensa ainda em muitos elementos como o Descartes pensava, ou como, sei lá, alguns autores posteriores, né, sei lá. É mais fácil para a gente compreender a filosofia moderna do que a filosofia antiga, porque a filosofia antiga trata não apenas de um modo de viver nesse mundo, mas um modo completamente diferente de compreensão do mundo, né? Quando você lê outros autores, por exemplo, tem uma referência clássica que é do Jäger, né, que é o Paideia. Quando você lê o Paideia e você percebe como o conjunto de valores dos gregos, né, sabe, o que eles entendiam como honra, o que eles entendiam como coragem, o que eles entendiam como a educação do homem grego, né, e a relação deles com a poesia, a relação deles com a tragédia, a relação deles com a política. Quando você vai lendo os outros elementos da vida comunal de um grego da antiguidade, de um ateniense, por exemplo, você percebendo como a gente está muito distante desse contexto, dessa realidade. Então, assim, ler Platão pode ser mais simples em termos de construção do texto, das palavras que ele usa, nem sempre, mas às vezes sim, pode ser mais simples em relação a ler, sei lá, Foucault, mas para você acessar aquela experiência do homem grego, eu diria que é impossível, na verdade, né? Não é apenas difícil, é impossível você acessar aquela experiência. Você pode tangenciar a experiência, você pode tentar saber, por vias indiretas, chegar naquele mundo, né, e reunir elementos, mas a gente não tem como acessar o que era ser um grego e o que o Platão exatamente queria dizer naquele momento. Mas, claro, né, a gente pode entender que o século XX foi bem problemático, não apenas para a filosofia, né, em termos de afastamento entre expressão e população normal. A arte também, né? A arte contemporânea ela é muito incompreensível para quem vai no museu de arte contemporânea hoje e você fica lá olhando o que é isso, né? É lixo, é arte, é um entulho, se a pessoa quer uma performance ou é alguém que está sentado admirando a obra de arte. Você não sabe distinguir porque a arte foi se descolando muito da representação que ela fazia anteriormente no século XIX, por exemplo. Isso vale para outros campos, né? Como se foi se afastando, né? Sei lá, a própria física, né? Física quântica. É até difícil para a gente que não é do campo compreender o que se trata aquilo ali, do que eles estão falando, né? Então acho que muitos campos foram se ultra especializando e foram
rompendo com certos princípios que foram, sabe, constitutivos daquilo que a gente entende como ciência, como filosofia, como arte, e aí hoje pra gente é difícil acessar certos campos de conhecimento. Mas nesse vídeo aqui eu posso dizer com tranquilidade que não há nenhuma bobagem absurda, assim, o Leon está contando o trajeto pessoal dele, como ele fez para estudar filosofia, para ler filosofia. Eu acho que é mais ler filosofia do que estudar aqui, no fim das contas, né? Não acho que está sendo aplicado algum tipo de método muito específico aqui para poder abrir esses autores e acessar o que eles dizem. E como eu falei, há uma distinção tremenda entre ler, estudar e fazer filosofia. E aí, para mim, também foi uma frustração com a academia, né? Porque ali eles não te estimulam a fazer filosofia, eles te estimulam a estudar a história do pensamento. Então, assim, você estuda os autores, você lê os autores, você comenta os autores e você publica sobre esses autores. Você não tem o estímulo de aplicar o pensamento filosófico ou os métodos filosóficos ou sei lá, as grandes questões filosóficas para pensar o seu mundo contemporâneo. Porque aí seria o ato de filosofar até onde compreenda, né? É para você aplicar isso para compreender os grandes problemas do mundo, né? O que é a questão do genocídio lá na faixa de Gaza agora, né? Na Palestina, por exemplo. Como a gente entende isso desde a perspectiva da filosofia política ou da ética. E aí você pegar os problemas que ainda existem, que são problemas alguns deles atemporais, né, que desde que existe humanidade existem esses problemas, como é que a gente usa a filosofia para compreender hoje esses problemas? Porque a pergunta pode ser a mesma, mas a resposta foi mudando ao longo do tempo. E aí, essa falta de estímulo de você aplicar a filosofia para compreender o mundo e fazer filosofia como um ato criativo de compreensão do mundo, essa falta de estímulo foi o que me frustrou muito na academia também. Então, assim, ali não forma filósofos no sentido mais, próprio do termo, de pensadores sobre o mundo. Forma historiadores da filosofia, forma comentadores de filosofia. E aí o esforço tem que ser seu, né? O esforço tem que ser posterior. Depois que você sai da filosofia, depois que você sai da academia, você vai, agora eu vou pensar o mundo, né? Agora eu vou, sei lá, vou usar isso aqui para tentar compreender as coisas, o que é ética, o que é arte, o que é beleza. A beleza é um critério para se avaliar uma obra de arte, e outras questões que podem surgir ao longo do caminho, né? Tem muitas questões filosóficas aí que a gente pode elaborar, como a gente faz aqui ao longo do tempo, né? Pegar questões pontuais do mundo real e usar isso aqui como um ponto de partida para pensar alguma coisa além que vai aplicar um método filosófico, que vai aplicar uma corrente filosófica, que vai puxar um autor, que vai ajudar a compreender o mundo e não ficar preso, no passado. Porque esse esforço de trazer do passado pensamentos ou pensadores para o presente é transformar a filosofia nesse ato vivo, não no museu, num local de relíquias, que você tem lá os autores no passado, eles estão lá presos, congelados no passado, cristalizados no passado e que não dialogam com a gente mais. Muitos desses pensadores têm ainda contribuições tremendas para a gente hoje, de modo que possam orientar o nosso pensamento, instruir o nosso pensamento para podermos refletir sobre o mundo contemporâneo, que acho que esse é o grande mérito da obra filosófica e do trabalho filosófico e da história da filosofia. É mostrar como nós, seres humanos, estamos nos deparando com questões, como falei, perenes, que perpassam toda a nossa história, e como cada época lidou de um modo distinto com isso, né? E como cada autor se aproximou dessas questões, e como cada autor, através da palavra escrita, em grande parte, né, através da palavra escrita, foi refletindo sobre essas questões, a forma como eles fazem isso, né, o estilo, como eu falei, que também faz parte do próprio ato de filosofar, como o estilo permitiu com que eles acessassem essas questões e proporcionassem respostas provisórias, muitas vezes, né? Então, assim, olha só, eu acho que a resposta é essa. Daí, com base em tais argumentos, defendo que minha posição é essa. Mas, claro, né, o que a gente entende também ao longo da história da filosofia é que cada ideia vai ruindo, né? A ideia faz sentido numa época, em um contexto. A ideia do Platão fazia sentido lá na Grécia, lá em Atenas, mas já não fazia tanto sentido, sei lá, com Nietzsche, por exemplo, que já vem criticar esse tipo de racionalidade platônica, aristotélica. Então, assim, a gente tem que fazer esse esforço além. Eu acho que quem curte filosofia e quem se interessa por isso, além do esforço de ler o passado, né, ler esses autores do passado, é tentar projetar isso para o presente e como a gente compreende, sei lá, a questão da IA, como a gente entende qual será o papel da humanidade, do ser humano diante de máquinas, diante de, ferramentas que serão mais inteligentes do que a gente, farão coisas melhores do que a gente e que vão roubar nossos trabalhos. E aí seremos um bando de ociosos aqui sem saber qual é o nosso propósito, como fazer isso, como viver no mundo sem Deus, como viver no mundo sem uma ideia absoluta de verdade, e assim por diante. Então é isso. Bem, como eu falei, o vídeo dele não é bobagem, tem coisas interessantes ali, ele fala sobre ele mesmo também, assim como eu falo sobre mim mesmo aqui, então é isso.
Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, confira no link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser fazer uma grana extra, uma renda extra, isso vai ajudar você a poder fazer uma poupança ou poder pagar suas contas, como eu falei, não vai ficar rico, mas ninguém vai reclamar de dinheiro extra também, vá lá, confira e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado.